Seria muito bonito ver, por exemplo, o Pablo Marçal subir o tom contra o Pacheco. Principalmente o Pacheco, para tomar a decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. Seria muito interessante ver o Pablo Marçal. Enfim, não fala não. Estão perguntando do Moraes. O Moraes, né, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente. E que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar a decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. E aí o cara que assume o partido diz que tem contatos de alto nível. Tá em áudio, com a voz dele. O senhor participou, praticamente foi um dos responsáveis pela a primeira eleição do Lula, já Sim. que o senhor acabou oferecendo para ele um vice que era o Zé Alencar. E aquilo foi muito bom pra gente, o Zé Alencar ajudou muito a gente, nós fizemos parte do governo, e o Lula foi bem no governo também, e elegeu a Dilma depois, ué. Mas quem poderia imaginar? E aí fica a pergunta, se o Boulos e o Marçal for pro segundo turno, em quem você vai votar? Você vai votar em branco, vai votar em nulo? Se o Marçal for pro segundo turno com o Nunes, em quem você vai votar? No centrão esquerda, só porque ele está sendo apoiado por Jair Bolsonaro, você vai votar nele? Ou você vai votar no Pablo Marçal? Se o Nunes for pro segundo turno com o Marçal, em quem a esquerda vai votar? Você acha que a esquerda vai votar no Marçal? A esquerda vai votar branco, vai votar nulo. A grande maioria não, meus amigos. O Marçal tá incomodando. A esquerda em peso vai votar no Nunes. Aí vai ficar lindo. O pessoal do Lula e do Bolsonaro votando junto para poder tirar o Marçal. Enfim, não fala não. Fala não, porque a gente vai falar ainda mais sobre outras coisas, né? O deputado federal Valdemar Costa Neto foi condenado no Supremo Tribunal Federal pelos crimes de corrupção passiva, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. O bicho é oportunista demais, o bicho muda de galho a todo momento. Então, o presidente do extinto PL, ele é apontado pelo Procurador-Geral da República como responsável pela negociação da compra de apoio político de parlamentares do PL, no caso que ficou conhecido como Mensalão. Quem poderia imaginar? Eu estou chocado. Agora, é completamente diferente o Lula não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro que o Lula tem muito prestígio. Ele não tem o carisma que o Bolsonaro tem. O Lula tem prestígio, popularidade. Ele é conhecido por todos os brasileiros. Mas é o antissistema. É o grande antissistema. Aí é engraçado, né? Aí tá essa para aqui nova. Eita, rapaz. O bicho é oportunista demais. O bicho muda de galho a todo momento. Aí, olha o que dá aqui no vídeo. A gente sabe a importância que os vereadores desenvolvem na Câmara Municipal de São Paulo. Queria te convidar a conhecer as redes sociais da nossa pré-candidata Joyce Hasselman e conheça mais do seu trabalho. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Joyce Hasselman, pré-candidata a vereadora aqui em São Paulo e estou com o Ricardo Nunes. E agora os dois estão juntos, amigos, coligados, fazendo M. Vai! Mas o meu voto para prefeito em São Paulo, eu já declarei e volto a fazê-lo aqui, será para o atual prefeito Ricardo Nunes. Eu não vou pegar no pé por isso não. Mas tá aí o áudio. No futuro, o que está acontecendo hoje com o pessoal do Paraná? Existia um motivo para atacar o Lula? Sem problema. A justiça eles têm que fazer a parte deles. Só que eles ultrapassaram os limites da lei. Ultrapassaram. Estão pagando, vão pagar caro. A senhora alguma vez presenciou, esteve presente em alguma transação em dinheiro que o PL tenha feito com algum deputado? A senhora viu? Estava presente? Estive presente. Foi um dinheiro que o Valdemar entregou para o Remi 30. Quem levou foi o segurança do deputado Valdemar e entregou para o Remi 30 no flat dele em São Paulo. O quê? O dinheiro. É a única vez que eu vi dinheiro. O quanto? Bastante, é tipo uma mala daquelas que os senhores ganham aqui, cheia de dinheiro. Não, eu não ganho mala. E o Marçal não pode criticar algumas coisas, né? Mas o Marçal é um antissistema, né? O problema é o Bolsonaro. O frouxo, o covarde é o Bolsonaro. Então o presidente, o chefe do Poder Executivo, tem um filho que é senador e que assina uma CPI para investigar o judiciário, um objeto que é discutível. Quer dizer, o presidente, o chefe, olha só a confusão. O chefe do executivo estaria apoiando o legislativo a um conflito com o judiciário. Olha o grau de desconfiança que isso poderia gerar.
onde a instabilidade política, a quem interessa uma instabilidade política nesse momento? Coisa. Ele também fez nas afirmações deste fim de semana uma defesa do impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Eu não vou pegar no pé por isso, não. Mas tá aí o áudio. Eu sempre acreditei, eu continuo acreditando, Rosiane, numa autorregulação do próprio Supremo. Eu acho que essa é uma excelente oportunidade para que o Supremo tente retomar as rédeas da Corte. As pessoas de direita estão estranhando você por você sempre ficar neutro. Você quer ser candidato a presidente da República, sua candidatura já vai acabar agora, você tem que tomar uma posição. Você está se levantando, você é um homem de Deus, cara. Você está se levantando contra alguém que foi chamado. Porque com isso você vai ser removido do que você está fazendo. Você, até 11h59 eu era um cara querido. Aí que você viu que eu virei uma ameaça, você virou pra cima de mim. Cuida do que você está fazendo. Você foi abraçado pelo povo de São Paulo e você está fazendo uma coisa que vai custar a sua vida política. Isso é um recado que eu te dou, partido. Não entra em discussão de comunismo. Não curva seu comunismo. Você está perdendo todo o crédito que a gente te deu como povo. Tipo, o Bolsonaro é um recado. Rouba a sua palavra com o Valdemar Costa Neto. Ninguém votou em você por causa de Valdemar. Aí vocês podem tirar a conclusão de vocês. Parece que começou a ser colocado em prática o que eu mostrei no vídeo de ontem, aquele plano maligno de Valdemar da Costa Neto e o governador Tarcísio contra a candidatura de Pablo Marçal. Durante todo esse vídeo, eu quero que vocês se lembrem exatamente disso aqui, ó. Guardem isso aqui. Plano anti-Marçal de Nunes prevê aposta em influenciadores de direita e agendas com Tarcísio em São Paulo. Campanha avalia que apoiadores do ex-presidente têm um código de comunicação próprio e é preciso que as redes do prefeito se conectem de forma mais direta com esse público. Eu quero que vocês guardem isso aqui, ó. Prevê aposta em influenciadores, plano anti-Marçal. O que está acontecendo, pessoal? Pouco tempo depois dessa alavancada nas pesquisas que o Pablo Marçal teve, além dos ataques da esquerda, que inclusive são poucos perto do da direita, quando eu digo a direita, eu digo os influenciadores bolsonaristas e um grupo pequeno, mas relevante de bolsonaristas que aceitaram votar no Ricardo Nunes porque, com aquela velha desculpa, tô fechado com o Bolsonaro. Acham que se não votar em Nunes vão estar traindo o Bolsonaro. Ok. Começou uma campanha, né, de ataques ao Pablo Marçal por parte de alguns influenciadores, alguns deles muito conhecidos, como é o caso do Kim Paim. Como vocês podem ver, o Kim Paim publicou esse vídeo hoje e ele traz uma manchete do jornal Metrópolis dizendo que Avalanche, que é o presidente do partido do Pablo Marçal, diz que recebeu a decisão antecipada e ele simplesmente borrou o nome aí, só que ele está se referindo ao ministro Alexandre de Moraes. Por que o Kim Paim fez isso? Sendo que eles mesmos, né, ficam dizendo que o Marçal arregou lá e não foi pra live do Paulo Figueiredo, tá? E o Kim Paim, ele tenta meio que fazer um malabarismo argumentativo aqui, tentando associar o Pablo Marçal, indiretamente, ele tenta associar o Pablo Marçal a uma espécie de conspiração do Alexandre de Moraes. Como é isso? Assim como Kim Paim, vários outros nos comentários, vários influenciadores que estão no X, né, alguns aqui no YouTube e tal, estão tentando colocar na cabeça dessas pessoas que o Marçal, ele é o candidato do Alexandre de Moraes que foi colocado lá, que foi infiltrado lá. Como eu mostrei aqui, os mesmos que estão dizendo que o Pablo Marçal arregou, e de fato o Pablo Marçal arregou, né, simplesmente tampam o nome do ministro Alexandre de Moraes. O que quer dizer que há ressalvas a serem feitas, né? Todo mundo tem uma certa precaução para poder falar de certos assuntos. Nós temos muitas coisas para abordar nesse vídeo, infelizmente não será um vídeo curto, será um vídeo muito longo, mas eu garanto que vai valer cada minuto do seu tempo. Se você não puder assistir, vai me ouvindo enquanto você está fazendo alguma coisa, deixa o áudio passando e vai me escutando. Bom, antes de nos aprofundar nas coisas que de fato precisam ser mostradas, que são apenas os fatos, né? Qual de fato é a opinião do Pablo Marçal sobre a situação do ministro Alexandre de Moraes? Essa aqui é a opinião do Pablo Marçal. Estão perguntando do Moraes. O Moraes, né, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente e que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. Esse Pacheco não passa muito longe disso. Isso foi gravado, se eu não me engano, tem 2, 3 dias em uma live que ele fez com um candidato a vereador, cara conhecido, né, o Adriles. Por que o Pablo Marçal não foi na live lá com o Paulo Figueiredo? Ele arregou? Claro que ele arregou. Ele arregou assim como o presidente Jair Bolsonaro e tantos outros, como é o caso do Kim Paim aqui, como vocês podem ver literalmente falando, tá? Por uma questão estratégica. Mas como você pode ver, ele tem uma opinião muito bem formada sobre essa situação polêmica envolvendo o ministro.
ministro. No entanto, segundo as palavras do Marçal, ele não foi até a live com o Paulo Figueiredo porque ele alega que houve uma espécie de armadilha, de arapuca que foi arquitetada ali, né, por Eduardo Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Valdemar da Costa Neto, que estariam usando ali o Paulo Figueiredo, né, como uma espécie de fantoche, como uma espécie daquele ventrílogo, né, para poder criar uma arapuca para ele, né, e complicar a situação dele, tentar fazer ele cometer alguma coisa que pudesse ser interpretada como que crime eleitoral, ou seja lá o que for, ou qualquer outra situação delicada. Então por isso ele não foi. No entanto, se a desculpa para atacar o Pablo Marçal, tô me referindo aos apoiadores de Jair Bolsonaro, se a desculpa para atacar o Pablo Marçal for a questão do ministro Alexandre de Moraes, de que o Pablo Marçal não se posicionou, coisa e tal, eu acho que não tem mais desculpa aqui depois dessa fala dele. Estão perguntando do Moraes. O Moraes, né, pelo que ele fez, precisa ser investigado urgente e que tenha homens no parlamento, principalmente o Pacheco, para tomar decisão e ouvir a soberania do Congresso Nacional. Eu duvido que ele é homem para isso. Bom, então essa conversa de que ele não se posicionou, isso e aquilo, eu acho que não serve mais como desculpa para votar no Nunes, que é um candidato de esquerda e que na primeira oportunidade que tiver também vai trair Bolsonaro. Outra questão é, o Pablo Marçal é o Dória, é o candidato do Dória, é isso e aquilo e tal. Bom, vamos ouvir da boca do próprio Dória quem ele está apoiando para a Prefeitura de São Paulo. Mas o meu voto para prefeito em São Paulo, eu já declarei e volto a fazê-lo aqui, será para o atual prefeito Ricardo Nunes. Sem com isso desmerecer nenhum dos demais candidatos, especialmente os que foram aqui mencionados pelo Josias. Bom, ficou bem claro para você quem o Dória está apoiando? Essa aqui é uma breve descrição, né, bem desenhada do que de fato está acontecendo na candidatura do Ricardo Nunes. Né? Temos ali o presidente Bolsonaro do lado dele, que foi obrigado pelo Valdemar da Costa Neto. Temos logo ali do lado ali já tem o Dória, temos o Michel Temer, temos o Kim Kataguiri, temos a Simone Tebet, mas de repente você ainda está convencido, né, de que o Marçal não pode ser eleito então porque ele sei lá, o presidente do partido dele tem envolvimento errado aí com coisa da organização e tal, envolvido com coisa errada. Dá uma olhada aqui no que o próprio Pablo Marçal falou sobre essas acusações que o presidente do partido dele está enfrentando. É só sobre a questão do PCC, né? Você falou lá dentro que não compactou com bandido. Mas como uma vez eleito, você vai fazer para que integrantes ali, que inclusive a suspeita dentro do seu partido apareçam dentro do seu governo? Vocês estão vendo tanta suspeita em relação a isso, me ajuda, prende esse povo. Bandido pra mim vai pra cadeia. Eu já fui injustiçado no processo, eu sei o que é essa merda desse assunto. Eu não tenho nenhum envolvimento, eu quero financiar a campanha a partir de hoje. Ajuda a limpar o PRTB, pelo amor de Deus. Já que vocês sabem tudo. Esse povo tá em vários partidos, esse povo tá em tudo, infiltrado em contrato de prefeitura, de ônibus. Ajuda nós, vai revelando aí o nome de todo mundo e pau neles. Por exemplo, o presidente do seu partido vai fazer alguma se indicação tiver errado, dentro do seu governo? Quem manda no governo sou eu, o povo tá dando um anel pra mim, olha isso aqui, ó. Esse anel aqui, essa aliança é pra eu ser o servo do povo. Colocou no meu dedo, é eu que carrego isso aqui, já era. Ninguém dá ordem no meu governo. Eu tô aqui num partido sem nenhum outro partido, sem curvar a cabeça pra ninguém, só me curvo pro povo. Algo mais? Posso ajudar? Prefeitura de São Paulo agradece a ligação, então bom dia. Sobre o áudio do Avalanche que vazou aí, eu acho muito estranho esse áudio vazar exatamente agora, depois que o Pablo Marçal cresceu nas pesquisas, e quem tá mais divulgando isso são os influenciadores de direita. Não é nem a esquerda não tá fazendo isso não, quem tá divulgando essa conversa aí do Avalanche, que foi gravado dizendo que ele tem lá uma aproximação com o ministro Alexandre de Moraes, é o pessoal da direita. Para começar, o Pablo Marçal, ele saiu candidato pelo PROS, né, como presidente da República. Na verdade, ele queria sair como candidato a presidente da República por esse partido. O partido, por uma questão interna, cancelou a candidatura do Pablo Marçal por, segundo que é noticiado, interferência jurídica, mas no frigir dos ovos era porque de fato eles queriam apoiar lá o Lula depois, tá? E provavelmente, né, falaram, não, o Marçal aí é completamente anti-Lula, não dá, é mais vantagem a gente apoiar o Lula, né, e agora de apoiar o Lula, entrar na coligação, na frente ampla e tal, não lançar candidato. A gente não fazer aqui uma campanha de oposição, né? O Avalanche, ele só entrou no PRTB, na verdade, como presidente do PRTB, antes do Marçal entrar.
o Marçal entrou bem depois dessa história. O fato do Marçal estar lá não quer dizer que o Marçal tenha alguma espécie de ligação, seja com organizações, sejam com ministros, que o Avalanche diz ter. Perceba, quando você escuta o áudio do Avalanche, dá a impressão que ele tá querendo apenas se gabar. Parece que ele mostra uma outra conversa lá tal. Ele diz que tem uma aproximação com o ministro. É ele que tá falando isso. O fato dele falar também não prova nada. E ainda que ele fale, o Pablo Marçal não tem nada a ver com isso. Da mesma forma que Jair Bolsonaro não tem nada a ver com os crimes cometidos por Valdemar da Costa Neto, que foi condenado pelo mensalão, pelo escândalo do mensalão de Lula. O presidente do partido de Jair Bolsonaro foi preso por corrupção, por participar do mensalão de Lula. Bolsonaro tem alguma coisa a ver com isso? Não. Agora, diferente de Pablo Marçal, Bolsonaro tinha uma escolha muito clara, porque já tinha o conhecimento desse escândalo de Valdemar da Costa Neto, de não ir pro PL. Mas é claro, vai ter todo um malabarismo argumentativo para dizer por que ele foi, por que ele teve que ir. E eu até entendo as pessoas entrarem, né, com esses argumentos, porque é complicado. É para você sair candidato a alguma coisa, no Brasil você tem que ter um partido. Foi o que o Pablo Marçal fez. Ele estava em um partido, a candidatura dele foi cancelada por interesses do partido, depois ele entrou em um outro partido que aceitou lançar ele como candidato a prefeito de São Paulo. Agora eu tenho uma desconfiança sobre esse áudio aí, tá? Qual é a minha desconfiança? Isso aqui é pura teoria, pura especulação, não tem como provar. Esse áudio do Avalanche pode não ter exatamente sido algo vazado, que primeiro, eu me pergunto, como foi que o Metrópolis teve acesso a esse tipo de áudio? Como é que chegou até o Metrópolis? Será que foi vazado mesmo ou foi entregue? Porque de repente, se acreditava que o Marçal ia ficar pequenininho, ia ficar ali na casa de 10%, e o partido poderia negociar votos pro segundo turno. Valdemar, fica tranquilo. Ó, estamos aqui com 10%, uma quantidade de votos legal, né, uma quantidade de voto boa, e aí no segundo turno a gente vai sentar para conversar, tamo com você, beleza? Tamo com o seu candidato. Só que não acreditavam que o Marçal ia crescer tanto. Achavam que o Marçal ia ser só pão e circo. Só que o Marçal, ele disse muitas verdades que estão entaladas na garganta do povo. Ah, ele é oportunista. Ah, ele pode ser uma decepção. Eu já falei sobre isso em vários vídeos. Essa não é a questão aqui. Só vamos saber se ele foi eleito. Quando ele sentar lá na cadeira da Prefeitura de São Paulo, que a gente vai saber. A verdade é que estavam muito certo que o Teatro das Tesouras ia dar certo. Ó, pro segundo turno, quem vai? Vai o Nunes, candidato de esquerda, mas com apoio de Bolsonaro, e o Guilherme Boulos, que é o candidato do Lula. Vamos fazer mais uma vez aquela boa e velha disputa de Satanás contra Deus e por aí vai. Não esperavam que o Marçal fosse crescer assim. E eles não tinham nenhuma espécie de plano B, com aquela certeza absoluta que o Teatro das Tesouras ia dar certo. Resultado, atrapalhou os planos. Cara, inventa alguma coisa aí, acha alguma coisa aí, procura alguma coisa pra falar. Você pode ver que a direita, quando eu falo a direita, são os influenciadores que receberam ali um zap do Carlos e do Eduardo, só estão batendo nessa tecla. E se juntaram com a esquerda pra bater nessa tecla do partido. Ah, porque é o partido de Marçal, que o pessoal lá tem ligação com a organização. Como viram que essa narrativa aí do partido do Pablo Marçal ter possível ligação, na verdade, o presidente do partido ter possível ligação com a organização, vieram agora com essa questão. Não, ó, ele tá lá, ele é o candidato do Xandão e tal, aqui, ó, o presidente do partido diz que tem uma conversa mais próxima com o ministro. E eu acho que isso aqui ele responde tanto para a esquerda como para a direita, sobre essa questão do posicionamento do presidente do partido sobre qualquer acusação que ele esteja enfrentando. Servir as pessoas. Então aqui, todos do meu partido que tiver qualquer envolvimento com quem quer que seja, que pague pau nesses bandidos, e eu não quero saber desse assunto. Agora na política, todo mundo quer me associar com qualquer tipo de coisa. Não me curvo pra bandido, não me curvo pra crime, cada um que se lasque naquilo que você fez. Avalanche disse que recebeu decisão antecipada de Moraes e teve apoio de Temer e Pacheco no PRTB. Temer que tá apoiando o Ricardo Nunes, tá? A gestão do presidente do PRTB é marcada por denúncias de opositores do partido. A Avalanche é o principal fiador da candidatura de Pablo Marçal. Colocam isso aí justamente para tentar associar o Pablo Marçal a essa situação. Ou seja, o intuito aqui não é trazer nenhuma verdade sobre o Avalanche. O intuito aqui não é tentar descobrir
construir alguma coisa cabulosa sobre o presidente do partido, não. É tentar atacar, é tentar manchar a imagem eleitoral do Pablo Marçal, principalmente para o eleitorado perdido, para o capital eleitoral perdido, que dariam votos a Nunes, mas que agora vão dar no Pablo Marçal. O que eles estão tentando fazer? Se eles não conseguirem tirar esses votos do Pablo Marçal e levar para o Nunes, mas pelo menos tirar o voto do Pablo Marçal, jogar para Marina Helena, para que as pessoas se sintam assim, eu não votei no Marçal, mas também não voto no Nunes, eu vou de Marina Helena, que aí no caso não é um voto útil, apesar de que eu votaria na Marina Helena sem pensar duas vezes, mas infelizmente o voto nela no primeiro turno não é um voto útil, ela não tem chance de ganhar. Candidata boa, que trabalhou com o Paulo Guedes e que inclusive o Bolsonaro não apoiou, preferindo apoiar justamente o Ricardo Nunes. Então fica claro que o objetivo é tirar votos do Marçal, ou para gerarem brancos, ou para gerarem nulos, ou para levar lá para Marina Helena, para que ele não entre no segundo turno com o Guilherme Boulos. E se você ouvir os áudios, eu não vou colocar aqui pra gente ganhar tempo, que é um áudio bem longo, tá? Você vai ver que não tem nada demais nesses áudios. É como você interpreta, é como você quer interpretar, é como querem que você entenda. Aqui um pedaço, ó. Você já deve ter ouvido falar de mim, porque até a decisão da 8ª Vara que derrubou a eleição interna do PRTP, eu pilotei a decisão do ministro. Nem citam Alexandre aqui, ele fala, é o pessoal aqui que tá colocando, né? Aí ele disse, eu falei, Adriano, eu vou fazer intervenção. E ele respondeu, você é louco? Não vai não, nós vamos ganhar. Até então ele não era comigo, né? Eu falei, sim, vai sair uma decisão quarta-feira que vem, grava bem. E eu mostrei pra ele a decisão do TSE, uma mensagem antes. Sou um cara bem relacionado. E aí quando você ouve o resto do áudio e tal, dá a entender que ele tá falando realmente do ministro Alexandre e tal, como se isso quisesse dizer alguma coisa, como se isso provasse alguma coisa, como se isso maculasse de alguma forma a candidatura do Marçal. Até isso aqui também, né? A Revista Oeste publicou, o presidente do PRTP é acusado de fraude em filiações e ameaça de morte. Ex-dirigentes da legenda dizem que Leonardo Avalanche vendeu candidaturas, ou seja, candidatura do Pablo Marçal aí também tem algo estranho e tal. O pessoal tá, infelizmente, o pessoal tá indo nessa onda de assassinato de reputação do Pablo Marçal, algo que nós vimos antes saindo ali, né, do Zap que o Carlos Bolsonaro sempre fez. Fulano aqui, a gente tem que apagar fulano. Vocês devem se lembrar que eu mostrei ontem, né, uma conversa entre o Tarcísio e o Flávio Bolsonaro, ele dizendo, o Pablo Marçal precisa ser parado ou segurado, foi essa palavra. O Pablo Marçal precisa ser segurado. Mas vamos continuar aqui. A pergunta é, o que o Pablo Marçal tem a ver com isso? Absolutamente nada. Mas vamos lá, pessoal. Ao lado de Bolsonaro, Temer e Tarcísio, Ricardo Nunes lança sua candidatura em São Paulo. Tá ali, na fotinha. Quem nós estamos vendo aqui, o Tarcísio bem no meio, parece que ele tá abraçado aqui com o Michel Temer. Lembram do Michel Temer? Então, Jair Bolsonaro aqui. Só vou mostrar fatos pra vocês. Campanha de Nunes esconde das ruas panfletos com imagem de Bolsonaro. Ué, mas ele não era Bolsonaro até a morte desde criança? Bolsonaro até o fim tá aqui, Panfletos distribuídos nas agendas de rua não citam apoio de Bolsonaro à candidatura de Nunes, mas traz foto com Tarcísio na primeira página. Tá, porque o Tarcísio é o bolsonarismo de banho tomado, como a mídia chama, né? Então, né, o Nunes também tava dizendo que ia lá pra manifestação de 7 de setembro e ele, já desconversou. Ele disse que se não puder ir por causa de compromissos oficiais, seu vice na chapa irá no ato convocado contra Moraes. E todo mundo sabe que o vice, que um representante não tem o mesmo peso desses caras lá. Então, se é pra fazer julgamento, se esse é um motivo, né, que deixa todo mundo aí meio que pilhado com o Marçal, nós precisamos levar essas coisas em consideração. Beleza, então, vocês devem se lembrar disso aqui, em 2022, dezembro de 2022. A conversa de Alexandre de Moraes e Tarcísio de Freitas. Isso aqui quer dizer alguma coisa? E você pode ver que ele tá bastante à vontade. Eles sorriem, eles conversam. Tarcísio de Freitas e Alexandre de Moraes tiveram animada conversa um dia após o governador eleito dizer que nunca foi bolsonarista raiz. Rapaz! Mas quem poderia imaginar? Agora em 2024, Tarcísio e Nunes se encontram Moraes às vésperas de ato pró-Bolsonaro. Isso aqui foi em fevereiro desse ano. Governador Tarcísio e prefeito Ricardo Nunes participaram de evento no TRE-SP ao lado do ministro do STF, ao lado de ministros do STF, incluindo Alexandre de Moraes. Tá aí, o ministro Alexandre aqui,
Temos aqui o governador Tarcísio e ó, o Ricardo Nunes aqui. Quem poderia imaginar? Eu estou chocado. Como eu disse, vamos trabalhar somente com fatos, né? Se essa questão de aproximação com o ministro Alexandre tá pesando muito para vocês, então vamos mostrar os fatos. O que Tarcísio pretende ao se distanciar do bolsonarismo raiz? Governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, tenta, com gestos, tons e decisões, encontrar o melhor caminho para construir sua base política. Abre o olho, pessoal. Eu apoio o Tarcísio se ele sair presidente da República, se não tiver outra pessoa, se não tiver um Marçal ou se não vier um Paulo Guedes. Mas isso aqui tá querendo dizer alguma coisa para você? Ah, essa aqui sem dúvida é a melhor de todas, né? Tarcísio de Freitas diz o seguinte: não se briga com Moraes, a gente se une a ele. Rapaz! Só um trechinho da matéria. De acordo com relatos feitos ao jornal O Globo, Freitas afirma que o ministro é uma figura inteligente, corajosa e obstinada. Falas do Tarcísio de Freitas. E por esse motivo, não se briga com Moraes, a gente se une a ele. O Tarcísio, ele pode estar sendo estratégico aqui para apaziguar os ânimos, claro. Tá errado em fazer isso? Eu também não acho que ele tá errado. Agora, se os dois pesos e duas medidas têm que valer, no caso, quem tem mais aproximação com o ministro Alexandre de Moraes, mais aproximação com Michel Temer, no caso aqui, é o Ricardo Nunes e o Alexandre de Moraes. E também o Valdemar da Costa Neto. Agora nós vamos pro clássico dos clássicos, né? Quem tá falando isso aqui é o filho do Lula, é o Pablo Marçal? Não, Flávio Bolsonaro. Não resolverá problemas, diz Flávio Bolsonaro sobre impeachment de Moraes. O senador afirma que a STF deve se autorregular e defende o arquivamento do inquérito das milícias digitais e fake news. Algumas pessoas começaram a dizer, o Pablo Marçal, ele defendeu o ministro Alexandre de Moraes, disse que era contra o impeachment, por isso e aquilo e tal. Qual foi o argumento do Pablo Marçal? Ó, se tirar o Alexandre de Moraes vai ser pior, porque o Lula, ele vai poder indicar um outro ministro, isso é muito mais perigoso. Todo mundo caiu matando em cima do Pablo Marçal. Se você fizer um Google aí, você vai achar os vídeos do Flávio Bolsonaro dizendo que não vai resolver problema. E qual é o argumento do Flávio Bolsonaro para ser contra o impeachment do ministro Alexandre de Moraes? Ele afirma que o STF é que tem que se autorregular, ou seja, o próprio Supremo é que tem que avaliar o próprio Supremo. E se você voltar mais um pouco no tempo, você vai ver, né, uma entrevista que o Flávio Bolsonaro deu ao Terça Livre, dizendo, olha, uma CPI coloca fogo no Brasil. A quem interessa uma CPI da Lava Toga e tal, que era um meio constitucional, dentro das regras do jogo, dentro da lei, sem aquela maluquice, sem gritaria, sem quebra-quebra, um meio constitucional para poder chamar os ministros do STF para sentar e conversar e prestar esclarecimentos sobre suas decisões, sobre suas ações. Mas o Flávio Bolsonaro disse que isso colocaria fogo no Brasil. E o Flávio Bolsonaro foi o mesmo, aliás, foi o único que começou a articular dentro do Senado para não deixar a CPI da Lava Toga ir para frente. A pergunta é, por quê? 2 pesos, 2 medidas? Ou seja, o Pablo Marçal disse que era contra o impeachment do ministro Alexandre, justamente porque o Lula vai indicar um outro ministro e que isso pode ser muito pior. O argumento do Flávio Bolsonaro é de que vai botar fogo no país, não interessa a ninguém, e a gente tem que deixar o Supremo julgar o próprio Supremo, julgar se suas ações estão equivocadas ou não em alguns sentidos, em algumas decisões, em algumas posições. E eu mostrei para vocês um vídeo do Pablo Marçal dando a opinião dele sobre o que ele acha do que está sendo divulgado aí pelo ministro Alexandre, sobre o ministro Alexandre de Moraes. Então, se esse é o argumento, né, qual é que tá pesando mais aí? Vocês devem se lembrar disso aqui também, ó. Hoje, inimigo, Alexandre de Moraes já recebeu parabéns dos bolsonaros e afagou o presidente. Relação de ministro do STF com família, no caso a família Bolsonaro, teve momentos de aproximação e distanciamento no passado. Depois do Bolsonaro ter xingado o ministro Alexandre de Moraes no meio da manifestação, isso e aquilo, que precisou chamar o Michel Temer para correr lá, escrever uma carta, apaziguar e tal. Aqui, ó, Bolsonaro vê qualidades de Moraes como jurista e professor. Presidente da República ensaia mais um recuo depois de ter jogado apoiadores contra os ministros do STF no feriado de 7 de setembro. Bolsonaro diz que não quis agredir poderes e elogia Moraes. O presidente divulgou nota após se reunir com o ex-ministro Michel Temer em Brasília em atos do 7 de setembro. Bolsonaro fez ataques ao STF. Calma aí que tem mais coisa pra gente ver. Eu falei que o vídeo ia ficar longo. Será que as pessoas se esquecem disso? Porque eu penso assim, sabe? Se for pra você acusar uma pessoa, você tem que tomar cuidado de que você não esteja colocando em prática a estratégia stalinista, que é acusar os outros daquilo que você faz. Porque seu intuito é destruir o outro para que você alcance aquilo que você deseja. Também, como eu falei, é um teste de
poder. Se eu fizer uma coisa absurda e os meus apoiadores ainda continuarem me apoiando e não verem a contradição, não verem que eu tô acusando o outro daquilo que eu faço ou já fiz, isso mostra que eu tenho um grande poder. Só que isso tá caindo pelo buraco. Estão tentando, os influenciadores aí, Amando de Tarcísio, Eduardo, Carlos, Valdemar da Costa Neto, estão tentando aí difamar a candidatura do Pablo Marçal diante da direita que vota em Bolsonaro. Eu sou uma das pessoas que votei em 2018, votei em 2022 em Bolsonaro, tentando colocar para essas pessoas que, o Pablo Marçal não. Por quê? Porque ele é o candidato do Alexandre de Moraes. Só que o pessoal se esquece dessas coisas aqui. Eles não citam essas coisas. E muita gente se esquece dessas coisas. Vamos lembrar disso aqui também. Tarcísio elogia justiça eleitoral ao lado de Moraes. Governador de São Paulo vai hospedar ex-presidente no Palácio dos Bandeirantes em meio à investigação sobre tentativa de golpe. Tarcísio, no meio de uma situação delicada, elogiou a justiça eleitoral e também o trabalho do ministro Alexandre de Moraes. Na minha opinião, para ser honesto intelectualmente, estratégia. Vamos apaziguar os ânimos. Todo mundo aqui precisa... não, a gente não pode brigar com o ministro Alexandre. Vamos abaixar a fogueira, Estratégia. Da mesma forma que ele está usando agora uma estratégia, no meu ponto de vista, suja para difamar a candidatura do Pablo Marçal, porque eles querem, por algum motivo, não sei o porquê, colocar o Nunes na prefeitura de São Paulo. E como eles não tinham o plano B, não esperavam que o Pablo Marçal iria crescer tanto, eles estão desesperados e atirando para tudo que é lado, meus amigos. Aí sai o áudio aí do presidente do partido do Pablo Marçal, dizendo que tem ali uma ligação e é mais próxima com o ministro Alexandre e pronto. Isso aí é o bastante para jogar a candidatura do cara no lixo. Mas não adianta, pessoal. O tiro vai sair pela culatra porque a maioria das pessoas já entenderam que isso aí não tem nada a ver com o Pablo Marçal. Nada a ver. E esse vídeo aqui é feito apenas para expor mesmo toda essa coisa imunda e sórdida que tá acontecendo. Esse interesse politiqueiro de cancelar a candidatura do Pablo Marçal. Flávio Bolsonaro no Roda Viva, não resolve. Em entrevista ao programa Roda Viva da TV Cultura, senador Flávio Bolsonaro, do PL, Valdemar da Costa Neto, rejeitou a tese de impedimento de Alexandre de Moraes, defendida por aliados do bolsonarismo. É engraçado que essa turma não cita o Flávio, cara. É impressionante. Impressionante. Pegam ali uma fala do Pablo Marçal, uma foto do Pablo Marçal, vamos até aqui para essas fotos, ó. Aí pegam essa foto aqui do Pablo Marçal, quando o ministro Alexandre de Moraes tomou posse, que foi um ato político, onde ele era candidato à presidência da República, e estão usando isso aí para dizer que ele é o candidato do ministro, infiltrado para tomar a prefeitura de São Paulo, para dividir o bolsonarismo, para atrair Jair Bolsonaro. Só que essa mesma galera esquece disso aqui, ó. Fotos do ex-presidente com o ministro Alexandre de Moraes, cerimônia de posse aí do ministro, que o Pablo Marçal também estava. Quem tá do lado dele aí, conversando, sorrindo, bem à vontade? O presidente Jair Bolsonaro. Isso quer dizer alguma coisa? Não quer dizer nada. Você viu o grande problema que deu entre o ministro Alexandre e o presidente Jair Bolsonaro. Outro momento, eles dois aí, ó, chegam a se dar um abraço ali, uma questão de cordialidade, educação. Temos aí, ó, o ministro Alexandre de Moraes com o Valdemar da Costa Neto. O que uma foto quer dizer? Mais uma foto aí, descontraídos, sorrindo, conversando. No caso do presidente Jair Bolsonaro e do Pablo Marçal, não tem nada a ver. Agora, já no caso do Tarcísio, do Valdemar da Costa Neto, me preocupa. Café secreto de Alexandre de Moraes e Valdemar da Costa Neto. Enquanto bolsonaristas se articulavam para limitar decisões monocráticas do Supremo, o presidente do PL foi à casa do ministro e prometeu ajuda para barrar o projeto. Aqui, ó, junho de 2024. Por que o Kim Paim não falou sobre isso? Por que os influenciadores de direita, amando de Tarcísio, amando de Valdemar, também não mostram isso aqui? Já que o problema seria uma possível aproximação, que nem é comprovado, que ninguém nem sabe se é verdade, do presidente do partido do Pablo Marçal com o ministro Alexandre de Moraes. E estão fazendo uma ligação, fazendo uma costura, fazendo uma narrativa para levar isso pro Pablo Marçal, na tentativa de queimar a imagem dele diante do eleitorado. Entenda porque Alexandre de Moraes soltou o Valdemar da Costa Neto. O político foi preso depois de policiais federais encontrarem uma arma de fogo com posse supostamente irregular em sua casa. E aqui que tem algo interessante, né? Que mostra que, de fato, parece que sempre houve ali um espaço para o diálogo entre eles dois. O que o ministro alegou? Algumas circunstâncias específicas devem ser analisadas, uma vez que o investigado é idoso, tendo 74 anos,
e não teria cometido os crimes com violência ou grave ameaça, tendo sido objetos encontrados dentro da sua residência no momento do cumprimento do mandato de busca e apreensão. E aí, isso quer dizer alguma coisa? É o dono do partido do Jair Bolsonaro. É o cara que tá querendo cancelar o Pablo Marçal. É o cara que tá por trás aí da narrativa de que o Pablo Marçal é o candidato do Xandão, juntamente com o Tarcísio, que disse que, olha, não se briga com o ministro Alexandre de Moraes, a gente se une a ele. Se esse é o problema, então podemos dizer que não existe mais problema entre o bolsonarismo e o Pablo Marçal. Simples assim. Vão ter que arrumar alguma outra coisa, algum outro motivo. Tem isso aqui também, ó. As conversas privadas de Flávio Bolsonaro com Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro e Alexandre de Moraes já tiveram mais de uma conversa a sós. E aí? O Flávio Bolsonaro é o senador do ministro Alexandre de Moraes? Pra quem não se lembra, ó, 2019, PSL, né, que era o antigo partido aí do Flávio, do Bolsonaro e tal, escala Flávio Bolsonaro para desarticular a CPI da Lava Toga. Filho do presidente é o único dos 4 senadores do PSL que não assinou a petição pela abertura da comissão. Flávio Bolsonaro e PT se unem para enterrar a CPI da Lava Toga. Senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente da República, e o PT têm uma causa em comum: enterrar a CPI da Lava Toga no Senado. Agora, a pergunta é, por que ele fez isso? E a pergunta é, será que isso vai ser considerado por aqueles que estão dizendo que o Pablo Marçal é o candidato do Xandão? Se é possível, não provada, e talvez pode ser até mentira, porque não, pode ser mentira também, e ainda que seja verdade, que o presidente do PRTP tem alguma ligação com o ministro Alexandre de Moraes, de repente não tem nem ligação, teve uma conversa, e sai contando pra todo mundo que é amigão e tal, pra tirar vantagem. Isso nem comprovado é. O que o Pablo Marçal tem a ver com isso? E ainda assim, vai ser levado em consideração a aproximação com o ministro Alexandre do Tarcísio, governador de São Paulo, e também Valdemar da Costa Neto, que é presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, de toda essa situação envolvendo o Carlos Bolsonaro. Quer dizer, o povo vai pra rua a convite do bolsonarismo pra reclamar do Supremo. Quando aparece uma CPI, uma proposta de CPI pra dentro da Constituição, né, de forma constitucional, convidar o STF, convidar algumas pessoas para prestarem esclarecimentos sobre determinadas decisões, isso dentro do campo democrático, dentro da Constituição, o Flávio Bolsonaro começou a articular para o pessoal não assinar, de forma desesperada também. A pergunta é por quê? Bom, teria muito mais coisas aqui para falar nesse vídeo, com certeza eu deixei de falar alguma coisa muito importante, mas é aquilo, sabe? Não adianta você querer explicar alguma coisa para quem não quer entender, tá? O que eu tô vendo é um levante descabido contra a candidatura de Pablo Marçal, porque eles não tinham plano B, não davam nada pela candidatura do Pablo Marçal. Ele cresceu assustadoramente e estão desesperados, atirando para tudo que é lado, tanto a esquerda como a direita, no caso a direita bolsonarista, no caso ali o Valdemar da Costa Neto, Tarcísio, né, a família Bolsonaro, porque simplesmente eles estão perdendo o protagonismo dessa disputa, não querem dividir o protagonismo com ninguém. E com certeza eu deixei de falar alguma coisa muito importante aqui, mas eu acho que os fatos aí falam por si só, né? É uma perseguição contra o Pablo Marçal que tá acontecendo. E eu quero encerrar com essa fala do Olavo de Carvalho aqui, ó. Sinceramente, eu acho que o Brasil se ferrou, viu? O Brasil não vai se levantar, não. A eleição do Bolsonaro foi a última chance. Talvez, se ele se eleger de novo, é possível. Mas o que ele já perdeu de apoio popular é uma grandeza. E acho que ele não sente isso. Por quê? Veja, no tempo do Sarney, eu tenho um amigo falecido, Zé Carlos Bardaville. Ele era o chefe da redação da Isto É em Brasília. Ele era amigo de infância do Sarney. Quando ele ia visitar o Sarney, ele voltava desesperado. Ele dizia, olha, o Sarney está crente que ele é o presidente mais adorado e amado desde o tempo do Getúlio Vargas. O país inteiro está querendo matar o Sarney, mas ele não sabia. Por quê? Porque a entourage acordou dos puxa-sacos. Ah, presidente, tá aqui aquela manteiguinha de garrafa que o senhor tanto gosta. O senhor é maravilhoso. Você... Pronto, ilude o cara. Eu acho que o Bolsonaro caiu na mesma coisa. Ou seja, Bolsonaro ficou rodeado ali de puxa-sacos, de pessoas que não diziam onde ele estava errando, e aqueles que ousaram em comentar, presidente, se eu tá equivocado disso aqui, foram tratados como comunistas, como New Left, como traidores. Qualquer crítica que a gente fazia a Jair Bolsonaro na época, eu fui eleitor do Bolsonaro e critiquei muito. Achei que muitas críticas não deveriam ter sido feitas, confesso isso, porque isso deu munição para a esquerda também. No entanto, pessoal, as coisas mais críticas deveriam ter sido cobradas, deveriam ter sido criticadas, como a indicação do Jair Bolsonaro para o Supremo, que deu o voto de Minerva para a soltura do Lula. Enfim, sabe, eu acho que se você não entendeu ainda o que está acontecendo, depois de tudo isso aqui que eu mostrei, eu acho que você não vai entender mais. Votar em Pablo Marçal agora não quer dizer que você vai trair Jair Bolsonaro, não quer dizer que você deixou a direita. Tá querendo dizer que você simplesmente não quer votar num esquerdista vagabundo que tá se aproveitando, que vai trair Jair Bolsonaro
na primeira oportunidade, que é o Ricardo Nunes, que é um dos candidatos do sistema, né? O Teatro das Tesouras. E aí fica a pergunta: se o Boulos e o Marçal for pro segundo turno, quem será que o Jair Bolsonaro vai ter que apoiar? Em quem você vai votar? Você vai votar em branco, vai votar em nulo? Se você votar branco e você votar nulo, vai valer para aquela mesma conversa do Lula em 2022. Se você votar branco, votar nulo, você vai estar favorecendo o Boulos. E aí, se o Marçal for pro segundo turno com o Nunes, em quem você vai votar? No centrão esquerda, que apoia pautas woke e tudo mais, que fez coisas horríveis. Só porque ele tá sendo apoiado pelo Jair Bolsonaro, você vai votar nele? Ou você vai votar no Pablo Marçal? Eu sei que se o Nunes for pro segundo turno com o Boulos, quem vota no Pablo Marçal vai tranquilamente votar no Nunes, porque o Boulos é bem pior. Mas e aí? Se o Nunes for pro segundo turno com o Marçal, em quem a esquerda vai votar? Quem você acha que a esquerda vai votar? Você acha que a esquerda vai votar no Marçal? A esquerda vai votar branco, vai votar nulo. A grande maioria não, meus amigos. Tenho certeza. O Marçal tá incomodando. A esquerda em peso vai votar no Nunes. Aí vai ficar lindo. O pessoal de esquerda e o pessoal de direita, porque Bolsonaro mandou, porque tá com o rabo preso lá com o Valdemar da Costa Neto. O pessoal do Lula e do Bolsonaro votando junto pra poder tirar o Marçal. Pra mim o cenário tá aí, escancarado, enxerga quem quiser. Seria muito bonito ver, por exemplo, o Pablo Marçal subir o tom contra o Pacheco. Interessante ver o Pablo Marçal. Enfim, não fala mais não. Fala não.